a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a este também chamou, e os que chamou, a este também justificou, e os que justificou, a este também glorificou. Então nós fazemos parte dessa glória de Deus, e tudo que Jesus passou, nós passamos também, mas já está seguro. Amém? Está garantido. Vamos poder aceitar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua graça. Obrigado pelos teus planos de salvação. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nos lares. Muito obrigado pela tua palavra. Irmãos, nós fazemos parte somos participantes das coisas de Deus. Ele nos chamou para isso. Você vai ver que antes disso vem Jesus sofrendo, para que nós pudéssemos ter vida, e vida com abundância, para que nós possamos ser a glória de Deus, para nós darmos continuidade àquilo que Jesus parou como homem e deixou o corpo dele aqui na igreja, e o corpo dele é a igreja. Amém? Então você vai ver que o corpo de Jesus sou eu, sou você. Uma vez eu vou estar doente, muitas vezes eu vou estar com saúde, talvez você esteja com doença. Amém? Mas em tudo isso Deus é exaltado, porque Ele é que garante a vitória, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos chamou para fazer parte do seu corpo. Amém? Tanto na alegria como na escassez, tanto na abundância como tudo aquilo, como se fosse um casal. Amém? E nós somos assim como Cristo. Então eu queria falar com os irmãos que a Bíblia diz que tudo contribui para o nosso bem. Aí você olha para a sua vida e vê o que já passou, o que você está passando. A mão casa contribui, mas rapaz, está feio. Amém? Fique firme, que aquele que cuida de você está sabendo disso. Amém? Ele quer que você tão somente não desista. Ele quer que você seja forte. Ele quer que você, se você for orar para a palavra de Deus, você vai ver a própria palavra de Deus sendo santa, sendo que é pura. A Bíblia nos fala que ela foi provada com fogo 7 vezes. Ei, a palavra de Deus provada por fogo 7 vezes. Imagine nós. Quem está entendendo? Então ninguém vai passar nessa terra sem ser provado. Amém? Então eu queria ler junto com os irmãos sobre os versículos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo. Deixa eu ver lá. Deixa eu ver lá quem foi provado bastante. Gênesis 22. Gênesis 22. Os irmãos acharam? 22, 1. Vamos ver se nós prestamos bastante atenção. A palavra de Deus é muito linda, ela tem uma profundeza grande, uma beleza grande por trás daquilo que muitas vezes o homem não imagina. E diz assim, 22, 1, aconteceu depois dessas coisas que tentou, que provou Deus e disse a Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Disse, toma agora o teu filho, o teu único filho. Mas por que único? Ele tinha outro. Amém? Porque filho, se ele tinha outro? Tinha Ismael. Não tinha? Mas Ismael era filho da escrava. Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa tinha um nome dado pelos anjos de Deus, dado por Deus, que o nome dele seria Isaac. Foi o nome dado por Deus. Você vai entender? Então você vai ver agora o teu único filho. Vai ele e me oferece um holocausto.
ao monte que eu lhe mostrarei. Caminho de 3 dias. E a Bíblia fala que Abraão obedeceu. Amém? E hoje, nossos dias, sabe que alguém chegar para você nos nossos dias aqui, falar, mata o teu filho, oferece ele um holocausto, alguma coisa aí, por mim. Será que você faria isso? É difícil, não é? Você vai dizer, né? Deus não vai pedir isso para você e nem por mim, para mim. Mas ele pediu para Abraão. Amém? Abraão, pega o teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Ele não mata o outro, não. Quando fala tu amas, que era Isaac, o filho da promessa, o filho que ele teve já adiantado em idade, o filho que ele teve de uma fonte que já tinha secado, que era o tamanho dele. Você vai entender? O outro que veio não tinha nada dessas belezas. Foi alguma coisa natural que ele teve lá com a egípcia lá, a Agar. Amém? Então vocês estão vendo, são coisas muito mais lindas. Então ele percebeu que o filho dele foi lá no monte, o Monte Mori, lá onde ele ofereceu o filho dele, lá foi oferecido o Filho de Deus. O mesmo monte por nós. Quer dizer, o mesmo monte por nós. Onde morreu, onde ia morrer Isaac, foi oferecido no holocausto, foi oferecido o Filho de Deus. Para o filho, para Isaac, Deus proveu um cordeiro. Amém? Mas para Jesus, Deus não proveu um cordeiro. Ele teve que morrer. Vocês não estão entendendo? Teve que morrer. Ninguém acudiu ele, não. Ninguém acudiu, ele tinha que morrer. E graças a Deus por ele ter morrido. Porque se ele não morre, nós não estaríamos aqui. Amém? O próprio Jesus disse, se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Então para que serve? Está só. Mas se ele morrer, dá muita semente. E nós somos essa semente. Somos filhos de Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você vai ver Abraão 3 dias caminhando, junto com os 2 empregadinhos seus, deles lá. E chegando lá, Abraão pega o fogo, pega a lenha, pega o cutelo que já estava nascido e sobe. Amém? E os 2 ficam lá embaixo. E Abraão com aquela certeza, ele diz para o filho dele, se o filho dele pergunta para ele, pai, aqui está a lenha, o fogo, cadê o cordeiro? Amém? Cadê o cordeiro? Aí ele teve que contar para o filho e falou, ó filho, que cordeiro não, filho. Cordeiro é você. Amém? O cordeiro é você. Mas por que Deus pediu para Abraão o seu único filho? Antes dele pedir esse único filho para Abraão, ele sustentou Abraão com a palavra de Deus. Antes ele tinha conversado com Abraão, você vai ter um filho, já com idade tal, você vai ter um filho, a sua esposa vai ter um filho também. Se você pudesse contar estrelas no céu, chamou ele para fora da tenda e falou, olha para o céu, cheio de estrelas. Falou, conta uma por uma. Não dá para contar, tá? Ele falou, então, assim será a descendência que vai sair do seu filho. Vai sair do seu filho. Os irmãos estão entendendo? Ele falou, caramba. Então Deus deu um suporte para ele primeiro. Amém? Então Deus faz comigo e faz com você. Hoje Deus dá fé. Hoje Deus tem o Espírito dele em nós. Amém? Para nos dar entusiasmo, para fazer nós crer na palavra de Deus. Então presta atenção que se você passar por uma luta, problema, não importa, fique firme. Fique firme que Jesus é a solução. Jesus é a solução. Então lembrou daquilo, já que ele lembrou, Deus tinha lá um amparo para ele antes, e que como Deus deu para nós também, em nome do Senhor Jesus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E essa fé é Deus que te dá.
O homem não consegue ter essa fé. Não, não, é Deus quem dá, amém? Por isso existe a graça. A graça é uma coisa que Deus deu para nós, que nós não éramos merecedores. Você vai entender? Então a Bíblia fala que Abraão, ele creu naquilo. Quando ele crê naquilo, aí Deus falou, agora ele já creu, está tudo certinho, agora eu vou pedir. Amém? Como de vez em quando acontece alguma coisa comigo, acontece alguma coisa com você, você fala, e agora? Deus fala, vai em frente, vai em frente. Deus está dando a resposta para você, pela palavra de Deus, amém? Então você vai ver que aí Abraão vai sacrificar o menino, e a Bíblia fala que ele ia matar mesmo. Ele ia cortar o pescoço do menino. Porque geralmente para cortar, imolar um cordeiro, você pega o pescocinho dele, põe a cabeça para trás, né? Amém? Mas Abraão estava com tanta fé, se deixasse, ele ia arrancar o pescoço do moleque. De que maneira? Deus teve que gritar com ele. Gritou ou não gritou? Gritou, não. O anjo bradou, porque sabe o que está dizendo isso? É que ele estava com aquela fé mesmo. Se eu cortar o pescoço do menino, ele vai ter que costurar. Se ele morrer, vai ter que dar vida de novo, porque ele não é homem para que vida. Ele falou. E Deus falou para nós, não falou? Falou, irmão. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós estamos, Deus me deu essa mensagem, porque tem umas irmãs fora daqui, a gente está olhando por ela, está passando por poucas e boas. Amém? Aí Deus falou, não, eu estou nessa casa, eu estou nessa casa. Fique sossegado, tudo contribui. Amém? E estamos olhando por essa família, e é a família de Deus, é Deus que traz, Deus que leva, Deus que traz de volta. Você vai entender? Fique firme no Senhor, vem problema, vem doença, é Deus que está nessa casa. Amém? Porque eu tenho certeza do que eu estou falando, que a gente está orando, sente a graça de Deus, e Deus falando. Amém? São coisas que eu tenho que passar e coisas que você tem que passar. Então a Bíblia diz que Isaac creu, ficou sossegado. É assim, não é? Então vamos lá no versículo 22. Vinte e dois, 13. Amém? Que diz assim, para mim e para você. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Eita, hein? Proverá ou proverá? Não era para falar o Senhor proverá. Amém? Não, já tinha acontecido com ele. No mínimo era para ele falar, o Senhor proveu. O Senhor me deu um cordeiro. Esse o Senhor proverá para nós. Creia na palavra de Deus. Amém? Agora Deus proveu para mim e para você um cordeiro. É proverá lá para frente. Então ficou aquele monte, o Senhor proveu. E o mesmo monte onde o Senhor proveu para nós. Ou para nós. Amém? Que foi dado o Filho dele, Jesus. E ninguém quebrou o lugar dele, não. E graças a Deus por isso. Quem está entendendo, irmão? Foi lá no Monte Moriá. Foi lá no monte onde morreu Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Mas ele tinha que passar. Amém? Como nós temos que passar. Fique firme no Senhor. Jesus disse que está vindo aí uma grande tentação, que há de pegar o mundo inteiro, não vai? Amém? Mas Deus vai guardar eu, vai guardar você. Porque guardar essa palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Vai levar nós embora daqui, irmão. Quem crê, crê. Nós estamos saindo daqui. A única jeito de guardar é tirar nós daqui e guardar lá no céu. Porque o mundo de azul já está vindo daí, o anticristo vai tomar conta de tudo, e Deus deu para ele fazer isso, deixa ele fazer. Amém? Mas Deus está provendo para nós um novo céu, uma nova terra. Amém, irmãos? Então agora vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, em nome de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu ver mais um verso aqui para nós. Aos Hebreus 11:35, vamos ver o que está escrito. Aos Hebreus 11:35, está falando do povo judeu. Ah, meu cara, não é o povo judeu, não é para nós, não. É a mesma coisa. Aos Hebreus, né? Aos Hebreus 11:35. Vamos deitar um pouquinho aqui do que está escrito. Não estamos acrescentando e nem tirando, amém? Então somente sendo abençoado com a palavra de Deus. Onze 32 diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão. É isso? É. E de Baraque, de Sansão, e de Jefté, e de Davi, de Samuel, e dos profetas. Todos eles tiveram lutas. Tiveram ou não tiveram? Amém? Vamos lá. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Está vendo? É o que nós temos que fazer. Amém? Quando estiver jurudu, se estiver bem doente, aquelas coisas, não. Fique firme com Jesus. Faça a tua parte por Deus. Amém? E o resto, falei uma vez, nunca tinha sentido isso, mas uma vez eu cansei, me atrapalhei o dia inteiro aqui, aí eu tomei um banho e fui para a igreja, estava cansado. Aí chegando lá, eu nunca fui ficar assim, sentado, sem dar glória a Deus, sem nada, né? Cheguei lá, sopando a rabiola, né? Aí o culto começou e estou lá meio jururu e tal, de repente aquilo subiu tudo, subiu. Amém? Subiu tudo. Amém? Porque Deus conhece o meu coração. Aí eu exaltei o Senhor, lembrei, ué, cadê minha caseira? Sumiu, irmão. Amém? Deus faz isso. Deus faz isso. Amém? Então vamos continuar lendo, que é o versículo 34. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. É o que nós temos que fazer. Essa batalha nossa não é contra o inimigo da nossa alma, muitas vezes é contra nós mesmos. Amém? Lute contra você mesmo, contra a sua carne, para fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz: se tiver um inimigo, a Bíblia diz que resistir o diabo e fugirá de vós. Amém? Então agora nós vamos ler mais alguma coisa para nós ser abençoado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos Romanos 12:3, já lemos ou não? Não, né? Vamos lá, Romanos 12:3. Fui, estou olhando o relógio lá, o relógio ali é 10 para 7, aqui falta 20. 20 para as 8. Eu falei aqui. Romanos 12:3. Quem achou? Amém. Lê para nós, irmã Rosa. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Está falando para mim, os pregadores, não querer se exaltar, não. Porque ir adiante, ir além daquilo que está escrito. Por exemplo, eu poderia pegar um versículo aqui e falar de mim mesmo. Amém? Falar de mim mesmo, de repente, está tudo errado. Estou desviando a igreja, estou desviando o missão. Estou levando as pessoas para outro lugar. Amém? Então nós temos que falar de acordo com a palavra de Deus, naquilo que está escrito, e é de acordo com a fé de cada um. A minha fé é ter medo de falar de mim mesmo. Por isso eu abro a Bíblia e leio. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então vamos continuar, né? Então essa pessoa espiritual vai prestar bastante atenção. Ele não pode subir no púlpito e ficar filosofando nas coisas de Deus. Quem entendeu? Está arriscado, porque o homem está arriscado ele se desvirtuar, ir para outro caminho e levar a igreja junto. Os irmãos entenderam ou não?
Então vamos continuar lendo um pouquinho a palavra do Senhor para a nossa meditação. Salmo 91. Salmo 91. A Bíblia diz lá em Salmo 1: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Serão como as árvores plantadas junto aos ribeiros de água, pois darão fruto nas suas estações próprias. Amém? Aí a Bíblia fala, não são assim os ímpios, tal. Traduzindo, era o povo de Israel meditar na palavra de Deus. E para nós também. Amém? Então vamos ler, eu falei para os irmãos, é Salmo 91. Então o Salmo 91 fala a respeito de alguma coisa futura que haveria de vir. Porque os salmos era para o povo judeu. E o salmo ou a Bíblia inteirinha está falando de Jesus. Lá em Salmo 91 ele vai falar de Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá, Salmo 91. Isso foi Jeremias, Salmo, cheio. Ou quase cheio. Vamos meditar um pouquinho? Que diz assim para nós, né? E Jesus diz, examinar a Escritura, porque são elas que de mim testificam. Será que ela está aqui no Salmo? Será que o Salmo 91 está falando de Jesus ou não? Está? Está. Vamos lá? Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. O povo judeu não entrou no descanso de Deus. E o descanso de Deus era Jesus. Amém? Não, descansar. Nós descansamos no Senhor. Amém? Nós estamos vendo que o Salmo está deportando para Jesus. Amém? Então vamos continuar lendo, que diz assim: direi do Senhor. Ele é o meu Deus. Tem 2 deuses, 3 deuses, 4 deuses. Um só, um. Senhor, o único Deus. Então aqui você está enquadrado. Quando você aceita a palavra de Deus, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu rei, a minha fonte, e nele confiarei. Nele confiarei. É o que nós estamos fazendo. Então vamos lá, que diz assim: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste que perece. É Ele, é Deus que nos livra. É Ele que dá os seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo, é a palavra de Deus, que é a verdade. Amém? Ela é a verdade. Então ela é um escudo, e ela bloqueia tudo quanto é mentira. Amém? Ninguém pode contra a verdade, você é a favor da verdade. 5. Não terás espanto noturno, nem seta que voe. Sabe essa seta, irmãos? Essas mortandades que tem por aí, essas coisas ruins, são setas do inimigo. Amém? Que poderia pegar eu e poderia pegar você. Mas nós estamos revestidos do poder de Deus. Nós vestimos a couraça da justiça. Está sobre nós. Os irmãos entenderam? Então vamos lá, versículo 6. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Essas mortes que os irmãos vêem por aí. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos orarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Onde ele mora lá no céu, e em nós também. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos, por que fala tenda? Porque está falando do povo de Israel. E para nós é casa. Agora nós somos casa de Deus. Deus não habita mais em tenda. Ele habita dentro de mim, dentro de você. Amém? Nenhum mal te sucederá, nem
praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus olhos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcará os pés do filho do leão e a serpente. Então, pisarás o leão e o áspide. Amém? E tudo isso pela graça de Deus, porque Jesus Cristo veio para desfazer e vencer Satanás por mim e por você. Só que é saúde, tá, irmão? Amém? É muita vitamina. Então, de vez em quando eu dou uma espirrada assim que faz. Tem que sair para fora, tá? Senão eu explodo. Vamos continuar, né? Diz assim a palavra do Senhor 13: pisarás o leão e o áspide, e calcarás os pés do filho do leão a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu me livrarei e poloei no alto Retiro. Jesus, esse alto retiro. Vem, irmãos? Amém? Jesus Cristo, esse alto retiro que nós temos. Ele carrega nós no colo. Às vezes os bichos queriam pegar você, não está no colo dele. Amém? Porque conheceu o meu nome. Antes era desconhecido. Então, com essa passagem aqui, para nossos dias, quando viesse Jesus Cristo, porque conheceu o meu nome. Esse nome é Jesus. Aí diz assim: ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, ele livrá-lo-ei e glorificarei. Falou que está comigo na angústia, irmão. Você vai ser angustiado. Amém? Você vai ter problema. Quem está entendendo? Nós estamos nessa casa aqui de carne, e essa casa de carne aqui é podre. Amém? Ela fica doente. Amém? Então estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. É isso? Isso. Darei abundância de dias e mostrarei A minha salvação. Então, hoje estamos aqui, eu também tenho ouvido já de um montão de coisa, né? Estou aqui pela graça de Deus, e Deus mostrou a salvação dele para mim. E a salvação de Deus é Jesus. Isso quem está entendendo, irmão? Então que Deus possa continuar nos abençoando. Nós vamos continuar meditando um pouquinho na palavra do Senhor, para ver que nós temos um lugar seguro. E que estando aqui nessa terra, nós temos que passar por tudo isso. Que nós não somos melhores do que os outros. Amém? Aqueles que vieram antes de Jesus, depois veio Jesus, depois veio os discípulos de Jesus, e depois veio aí. E o próprio Jesus, o próprio Deus, vamos ver se os irmãos prestam atenção, que diz assim: Deus disse lá em Gênesis que colocaria, vamos ver se os irmãos prestam atenção. Fala, Deus disse. E colocaria, vamos falar, um contra o outro. Obrigado. Deus colocaria inimizade entre os filhos de Deus e a serpente. Amém? Deus colocaria inimizade. Quando veio Jesus, vamos prestar atenção de novo. Quando veio Jesus, Jesus desfez aquilo que Deus falou? Não. Jesus disse: eu não vim trazer paz na terra, não. Aí pronto, vendo a palavra lá? Se ele fala o contrário, ele anulava lá, estava escrito. Amém? Então o próprio Deus, o próprio Jesus falou: eu não vim trazer paz, não. Vim trazer foi espada. Espada. Aí, tá vendo? Se você entende, você vai ver que você faz parte desse campo gostoso que é a palavra de Deus. Vim trazer espada. Numa casa agora é 5 contra 3, 2 contra 1. Vim trazer dissensão. Foi isso que ele falou? Então lá atrás Deus só falou que colocaria. Agora, quando veio Jesus, falou: não, agora eu estou fazendo mesmo. Quem vai estar entendendo? Então Deus chamou você, não chamou seu pai, não chamou sua mãe, não chamou seus filhos. Continue assim, em nome de Senhor Jesus, porque Deus quer tratar com você. E ao tratar com você, Ele está abençoando os seus também. Quem está entendendo? Diga amém. Amém? Então vocês estão vendo, a palavra de Deus assim, ela não muda. Ninguém pode mudar a palavra de Deus. Então somente ela vai acontecendo aquilo que Deus deixou prescrito. Nós fazemos parte disso, tá bom? Então vamos lá. Eu falei que ia ler o quê? Já leu, Salmo 91. Ah, tá bom. Agora nós vamos, eu tenho mania olhar lá, falta 10 minutinhos para as 8. Deus é lindo e
maravilhoso. Isaías 4:6. Isaías 4:6. Isaías 4:6. Você pode achar? Amém. Diz assim, 4:2. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem. De Israel. Escaparem. Vamos prestar bastante atenção. Então a Bíblia fala que naquele dia um renovo, e esse renovo era para ser, esse renovo é o renovo de Davi, da mesma família de Davi. E esse renovo é Jesus Cristo. Amém? Então a Bíblia fala agora no versículo 3: e será que aquele que ficar em Sião e os que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os Vivos em Jerusalém. Então, esses aqui já estão inscritos. Não é nem inscrito, é inscrito. Amém? É uma coisa segura, presa. Porque isso vem de Deus. Amém? Então a Bíblia fala, você vai ver lá nos livros da Bíblia, diz assim: entre em Jerusalém e marca todos aqueles que gemem, que querem andar na verdade, querem fazer justiça, que ama a Deus. Os irmãos entenderam? Ou então que não participa dos ídolos. Aí o profeta entra lá e fala: Senhor, só sobrou eu. Amém? Traduzindo, se entenderam? Amém? Então a Bíblia está falando aqui daqueles que escaparam. E esses que escaparam são os escolhidos do Senhor. Porque Deus, Jesus veio para o que era seus e os seus não Receberam. mas tem aqueles que escaparam: Pedro, Tiago, Lucas, João, Paulo, eram judeus. Quem está entendendo, irmãos? Amém? Sem contar depois a igreja, que somos nós, que nasceu lá na casa de Cornélio. Então vamos continuar lendo. Versículo 4. Quando isso acontecer, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas desse, ele limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, como o Espírito de justiça. Foi quando Jesus veio. Amém? Ele fazer justiça. Só o seguinte: quem vai ser culpado é culpado, quem não é culpado vem para mim, se aceitar eu, ou vice-versa, ou aquele que eu já escolhi. Amém? Jesus veio fazer justiça. Vamos lá, versículo 4. E com espírito de Ardor. Versículo 5: e criará o Senhor sobre toda a habitação do monte Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo clamejante De noite. porque sobre toda a glória haverá Proteção. tá vendo? Então quando sobre essa glória haverá a proteção, essa glória é Jesus, irmãos. Amém? Então agora, se você tem Jesus, você tem proteção. Quem está entendendo? Porque lá atrás não tinha proteção nenhuma. Tinha? Então você vai ver agora Deus dando uma resposta aqui no versículo mais para frente, diz assim: e haverá um Tabernáculo. para sombra contra o Calor do dia. e para refúgio e esconderijo contra as tempestades e contra a Chuva. que é Jesus. Amém? Pois Jesus é a nossa cobertura, Jesus é nosso esconderijo, Jesus é tudo aquilo que eu preciso, porque não dá para viver sem Ele. Amém? Sem Ele, nada somos. Os apóstolos disseram para Jesus: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu. E vão falar Tu. Não tinha mais ninguém, irmão, só Ele. Que teve palavras de vida Eterna. Pronto, é só Jesus. Amém? Então, quando veio Jesus, os discípulos que eram escolhidos falaram que não tinha para onde ir, não. Amém? Mas o povo de Israel
Não quis não. Presta atenção. A Bíblia diz que Deus, lá no Velho Testamento, Deus amou o bichinho de Jacó. Então quem que era Jacó? Jacó era filho de Isaac, escolhido por Deus. Agora, quando aquela nação passa a se torna uma nação chamada Israel, aí Deus, eles não têm mais Deus não. Quem está entendendo? Eles não têm mais Deus. Então, para formar a nação de Israel, Deus tem o seu escolhido, Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, José, amém? Depois a nação se perde, que é chamado Israel. Hoje, nos nossos dias, tem bastante igreja, mas só uma só, que é a preferida, que é a noiva. É assim ou não é assim? É igual aconteceu lá atrás, tá bom? Então vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Já lemos essa passagem, né? Então agora nós vamos, deixa eu ver, 25:4, o que está escrito em Isaías 25:4? Mania de olhar para o relógio. Você vai achar? Olha a Bíblia aqui, te completando. 25 diz assim, 25:1, Tessalonicenses 4 diz assim: ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei, te louvarei o teu nome. Porque fizeste maravilhas, teus conselhos antigos são verdade e firme. Alguém que aceitou. Porque da cidade fizeste um montão de pedras. Quem é essa cidade que virou um montão de pedra? Quem é? Qual é a cidade que virou um montão de pedra? Jerusalém. Está vendo? Só estava escrito aqui porque fizeste, eu ia fazer ainda, aquele cidade ia cair ainda, já estava feito nos planos de Deus. Já vai entender? Não. Amém? As coisas de Deus é assim, irmão. Para Deus, para trás, para frente, não tem tempo. Está vendo? Porque fizeste, quando fala fizeste, está falando do único Deus, Jesus Cristo. Deus disse que ia ser assim. Jesus diz assim, ó. Jesus, entrando em Jerusalém, chorou. Ele falou, se você soubesse o dia da sua visitação. Né? Eles não aceitaram. Amém? Vamos continuar lendo? Versículo 2, né? Porque da cidade fizeste um montão de pedra, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos, que não seja mais cidade, que jamais se torne a edificar. Amém? É hoje, sei lá. Amém? Vamos continuar lendo? Pelo que te glorificará um povo, então lá, pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como uma tempestade contra o muro. Fica atacando, amém? Então ataca eu, ataca você, amém? Mas se você estiver nesse esconderijo, nesse tabernáculo, está guardado. Está guardado ou não está? Amém? Então você vai ver que você se revestiu das armaduras de Deus, com a palavra de Deus, com oração, com isso, com aquilo. E a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor e não ao nosso redor. Ele não consegue chegar ao nosso redor. Quem está entendendo? Que ao nosso redor tem anjos. Ao nosso redor tem você mesmo, que é luz, tem poder do Espírito Santo. Então como que ele vai chegar? Ele chega, começa a dar brecha, você vai ver. Aí o anjo cai fora, fala, ela não está vigiando, eu não estou vigiando, estou dando brecha, amém? Então você começa a dar brecha, o diabo vai se postar. Você vai entender, irmão? Amém? Então que Deus possa nos abençoar, nós precisamos ficar firmes no Senhor, e tem coisa que cabe a mim, tem coisas que cabe a Deus. Deus dá hora dos seus anjos para guardar em todos os teus caminhos. Então, aí cabe você perceber o que você vai dar brecha ou não vai dar brecha. Amém? Por exemplo, pega uma estrada aí 80 por hora, né? Aos teus anjos dá na ordem ao teu respeito. Aí você vai para 100.
Aí quando você olha para trás, cadê o anjo? Caiu fora já, o quê? Vou morrer junto com ele não. É assim, ó. É só ter 80. Mas é verdade. Amém? Até o tempo estava seguro. Pela lei e pelos anjos. Não é? 90, 100, 120. Você olha, cadê o anjo? Aí você bate meu carro. Aí você fala, quem bateu o carro? Mas diz, cadê o anjo? Tá, o anjo passou o farol vermelho. Você fez coisas grandes e feitas. É bem assim, não é? Não estou falando mentira, não. Eu sei, porque eu já sofri isso. É assim que funcionam as coisas. Amém? Bom, então, vamos lá para Apocalipse, olha. Não sei se vai dar tempo, vai dar. Vai lá, vamos. Acho que é Apocalipse 7. Sete e 7, 9. Você vai deixar? Ele diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão. Agora ninguém podia contar. De todas o quê? As nações. Todas as nações, tribos, povos e línguas estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestidos Brancos. e com palma nas Suas mãos. Sabe o que Deus está falando? Que é de todas as nações. Não é só o povo de Israel. Você vai entender? De todas. Não importa o tempo, se for para trás, se é para frente. Está mostrando aqui um povo de todas as nações que está nesse lugar, com vestes brancas e com palma nas mãos. Vamos lá. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Amém? Olha, irmão Carlos, tem dois, não tem dois, não. Amém? Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono. Deus é Espírito. Ele está sentado, porque o Cordeiro está sentado. Quem entendeu? Diga amém? Porque a Bíblia diz que Deus está em Cristo. Então vamos lá. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus. dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graça, e honra e poder e força ao nosso Deus. para todos. Sempre. Amém. E um dos anciões, ou um dos anciãos, me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Aí a pergunta é, e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes, por que fica perguntando para mim? Por que fica perguntando? Ele sabe, mas para deixar escrito para mim, para você, está dessa maneira. Entendeu, irmãos? Então, vai dizer assim, então. Eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-lhe: vamos prestar atenção, diz assim: estes são os que vieram da grande e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e servem de dia e de noite no seu tempo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calma alguma cairá sobre Eles. porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. E lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Então, quem são essas pessoas? Deixa eu ver, é o que é a tribulação, né? Que passaram por tribulação. Bom, Pedro não é. Pedro, coitadinho, morreu de cabeça para baixo, mas não é ele não. Amém? O apóstolo Paulo, arrancaram o pescoço dele, mas também não é ele não. Tá bom? Aquelas pessoas que pegaram no cavalo, saíram arrastando no meio dos espinhos, lá até despedaçar, também não é eles não. Amém? Não é eu, não é você também não. Que morreram, os que morreram antes de nós. A Bíblia está falando aqui que aqueles que já morreram, que já estão no céu, está contando das coisas antes de existir. Quem está entendendo?
Quem são esses? Vestidos de branco. Branco é santidade. Branco só quando depois que veio Jesus Cristo e subiu e deixou aí igreja. Então a Bíblia fala, irmãos, todos aqueles que eram Deus, Moisés padeceu, Abraão padeceu, Elias padeceu, todos eles padeceram, irmão. Você vai entender? Tribulações, sabe o que é tribulação? O apóstolo Paulo foi o que mais foi atribulado, coitado. Apanhou com vara, com chicote, jogaram ele no buraco, deram por morto, em cima de umas pedras. Você vai entender? Não, mas não é eles não. Aí vem alguém e fala que aqueles que ficaram depois do arrebatamento. Não existe isso. Fui escolhido para os irmãos, para nós aqui, não falar o que não convém. Traduzir, não falar o que não está escrito, porque traz confusão. Amém, irmão? Então, os irmãos, esses que vieram da grande tribulação, nós estamos vivendo uma grande tribulação. Porque o inimigo, nós estamos no meio de inimigos. Quem está entendendo? Só que eles lá atrás sofreram mais. Hoje nós estamos no céu. Bem dizendo, aqueles que foram comidos por leões, e aquelas coisas todas. Tribulação não é? Você vai em um país por aí, sem ser aqui no Brasil, coitados dos cristãos. Não pode fazer culto para escondido. Quem está entendendo, irmão? Então são esses, irmãos, que estão lá de vestes brancas, com palma nas mãos. Os irmãos entenderam ou não? Não adianta querer inventar o que não está escrito. Aí você vai ver uma soberba de alguém que até mostra ser de Deus, mas é um perigo. Fala de coisas que não está escrito. Só traz confusão. Então, cá para nós, acabamos de ver. Esses que está falando aqui, será que é esse? A Bíblia diz que é uma grande multidão. Será que é os que ficaram? A igreja vai embora? Será que é aqueles que ficaram? Que não vão perder sua salvação, que vão ganhar sua salvação dando a vida deles. Isso não existe, irmão. Amém? Se com Jesus fica difícil, imagina sem Jesus. Amém? Então que Deus possa nos abençoar. Então por isso que eu falei que fique firme com o Senhor, irmãos. Que essas lutas, doenças, problemas, tudo que acontece comigo, com você, com a sua família, é para o seu próprio bem. Amém? Muitas vezes você está fraquinho e você vai ver que Deus está trazendo para o Senhor a mais, para você ter mais comunhão com Ele, porque os problemas vão vir. Amém? Então fique firme no Senhor, não arreda um passo, não arreda o pé na fé do Senhor e continue no seu caminho. Amém? Porque, você viu lá que nós temos atrás, né? Abraão disse para o seu filho, aquele monte é Deus prover, e hoje Deus proveu, amém? Deus mandou o seu filho, não teve dó dele não, matou ele mesmo. Amém? Amém? Deus é bom, né? Então vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor, graças a Deus por mais um culto. É bom, irmãos, Deus ama a família dele, amém? Todas as coisas contribuem para o nosso próprio bem. Aí você vai ver por que isso, por que aquilo, né, irmão? Porque foi alguém lá e falou. E se não vai? Deus é maravilhoso. Aceita, deixa assim. Contribui, Deus é bonitinho. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor e voltar para a nossa casa. Senhor Jesus, nosso grande Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos dos céus, obrigado pelo teu grande amor, obrigado pelos acontecimentos, porque por detrás de tudo isso, Senhor, é o Senhor que está. Obrigado, Pai Santo, que eu sou nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado pelos poucos irmãos, obrigado pela igreja, obrigado pela tua palavra, pelos louvores, obrigado pela saúde do teu servinho. Obrigado, Senhor. É o Senhor que nos sustenta. Te louvo e te agradeço. Entrego minha família em tuas mãos. Entrega a família dos teus pequeninos que estão aqui em tuas mãos. E todas as famílias do mundo, até que a tua palavra, Senhor Jesus querido, se cumpra. Eu te louvo e te agradeço, nos despede meus embaixo e livra-nos de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, salve de palmas, Senhor.